Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Orc Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. Nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital e através também das nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Sempre em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Orc Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. A obesidade é fator de risco para uma série de doenças. Por essa razão, a OMS encarou a obesidade como uma doença epidêmica global do século XXI. São mais de 300 milhões de obesos em todo o mundo. Por aqui, 60% da população estão acima do peso e cerca de 10% dos gastos de saúde pública estão relacionados à obesidade, que no Brasil é considerada um problema de saúde pública, sendo que a cirurgia bariátrica vem se mostrando uma ferramenta eficaz no tratamento da obesidade mórbida. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre obesidade e também sobre cirurgia bariátrica. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o cirurgião-geral, Dr. João Debona Castelã Filho. Dr. Castelã, seja bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Muito bem, Aguinaldo, é um prazer estar novamente aqui conversando contigo, com a tua grande audiência. Dr. Castelã, a obesidade é uma doença? É uma doença séria e que traz consigo várias outras doenças, né? Já é de largo conhecimento da população que hipertensão arterial, diabetes, problemas articulares, problemas digestivos como cálculos de vesícula e cálculos dos canais biliares, refluxo e várias outras doenças, inclusive algumas neoplasias malignas do tubo digestivo, têm sua frequência aumentada nos pacientes com obesidade, sendo mais frequente quanto mais grave for essa obesidade. E que o tratamento da obesidade com emagrecimento leva à melhora dessas doenças que são conhecidas como comorbidades. Dr. Castelã, já é uma epidemia mundial, mas no Brasil já ultrapassamos os 60%, né? As previsões que se fazia lá 2, 3, 4 décadas atrás estão se confirmando, né? Então, o nosso número de pacientes obesos nas várias faixas de idade está aumentando, a obesidade infantil aumentou, a obesidade entre os jovens aumentou e, por consequência, todas as doenças que acompanham a obesidade também aumentaram em frequência. Dr. Castelã, a que se atribui esse aumento de obesos graves no Brasil? Bom, estilo de vida, né? Uso excessivo do veículo, uso excessivo do elevador, a falta de atividade física, a disponibilidade de uma grande variedade de alimentos processados, né? O exemplo aquele do dia a dia, vários tipos de massas, de carnes, de pães, com frequência, durante a semana, várias refeições com molhos ou com alimentos processados, com refrigerantes, acabam levando à obesidade. Isso somado ao sedentarismo, então, se torna uma situação de maior gravidade. Dr. Castelã, e a questão da obesidade infantil? Também é um problema, né? Antigamente, as crianças corriam mais, brincavam mais, passavam mais tempo na rua e pouco tempo frente à televisão, né? Não se tira a validade, até para desenvolvimento mental da criança, de jogos infantis, eletrônicos, muitos têm um papel importante. Mas o problema é o excesso de tempo no dia a dia frente a esses tablets, telefones celulares e jogos, sem que tenha atividade física fora de casa, no quintal, na rua, em brincadeiras, em jogos no colégio e etc.
isso somado aos erros alimentares faz com que a obesidade infantil também venha aumentando a cada ano. Bem, doutor Castellan, com relação às doenças digestivas que afetam o obeso grave, qual é a maior prevalência, doutor? Bom, a doença do refluxo gastroesofágico, né, associada ou não, mas mais frequentemente associada à hernia hiatal, é muito frequente. E aí se tem uma situação seguinte: quando a pessoa emagrece bastante com o tratamento ou com a cirurgia, existe uma melhora importante ou até desaparecimento da doença do refluxo. Mas quando essa doença não melhora com o tratamento, se pensa na indicação cirúrgica, operar pacientes com índice de massa corporal acima de 30 ou 32, o resultado da cirurgia do refluxo não é o melhor. E aí já se passa a indicar a cirurgia bariátrica como também tratamento para o refluxo. Tá? Aguinaldo, se tem notado ultimamente, assim, nos últimos tempos, um aumento da frequência de doença biliar em jovens, não somente cálculo de vesícula. Como eu também atuo com colangiografia endoscópica, né, que é aquele método endoscópico para retirada de cálculos de canais biliares, nós temos feito um número significativo desse procedimento em pacientes jovens, obesos, com cálculo de vesícula e cálculo de canal biliar, numa frequência que não se via há alguns anos atrás. Isso é um reflexo também do aumento do número de pessoas obesas. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cirurgião geral, Dr. João de Bona Castellan Filho. Estamos falando no programa de hoje sobre obesidade e vamos falar também sobre cirurgia bariátrica. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta a falar mais sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Eu sou o Dr. Fábio Cancellier, gostaria de convidá-los para vir conhecer a nossa nova clínica. Aqui na clínica, a gente oferece todos os serviços de odontologia, desde o mais simples ao mais complexo tratamento. E também contamos com toda a parte de harmonização facial e corporal. E nós temos mais uma novidade. Aqui na clínica a gente conta com um espaço que é o Espaço Imune, que conta com todos os tipos de vacinas, desde recém-nascidos até idosos. E você é o nosso convidado. O que é ser premium? Ser premium é ter atendimento especializado, é ser inovador sem perder a essência, é ser moderno sem deixar de lado a pessoalidade, é ser uma instituição financeira onde todos ganham e prosperam juntos, é oferecer tudo o que você precisa em um só lugar. Seja bem-vindo à Unicred, uma instituição financeira cooperativa premium como você. Muito bem, de volta com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico cirurgião geral, Dr. João de Bona Castellan Filho. No programa de hoje estamos falando sobre obesidade e agora a gente vai entrar no mérito da cirurgia bariátrica. Dr. Castellan, quais são os critérios de indicação do tratamento cirúrgico da obesidade? Bom, após a devida avaliação, né, clínica, psicológica, psiquiátrica, poderão ser operados os pacientes que têm índice de massa corporal, que é aquele resultado de uma continha bem simples, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se esse índice for 40 ou mais, está indicada a cirurgia bariátrica, mesmo que não tenha outras comorbidades. A não ser que a pessoa tenha alguma doença clínica importante que tenha que ser tratada antes, ou eventualmente impeça a cirurgia. Para qualquer das classificações quanto ao índice de massa corporal, se houver drogadição, uma doença psiquiátrica grave e tal, poderá não estar indicada, mas isso raramente acontece. Para aqueles pacientes que têm índice de massa corporal entre 35 e 39,9, né, simplificando entre 35 e 40,
desde que tenham comorbidades, hipertensão arterial sistêmica, doença do refluxo, ovário policístico, mulheres que têm alteração menstrual depois que engordaram, que não conseguem mais voltar à normalidade, outras doenças do aparelho digestivo que sejam relacionadas à obesidade, doenças articulares sérias ou de coluna, né, joelho, tornozelo, que haja indicação também do ortopedista para emagrecimento. Então, estando com índice entre 35 a 40, né, poderão ser operados. E muito frequente, ultimamente, também pelo aumento da frequência do diabetes tipo 2 relacionado à obesidade, entre 35 e 40 de índice de massa corporal, o diabetes tipo 2 também é uma indicação. Aqui é um detalhe importante, nós já operamos pacientes com diabetes tipo 1, né, obesos. Tá? A cirurgia chamada metabólica, ela raramente está indicada para diabéticos tipo 1, mas alguns têm uma melhora metabólica com um emagrecimento proporcionado pela cirurgia bariátrica. Não com o objetivo de cura, mesmo que temporária, do diabetes, ou remissão total do diabetes. Mas para muitos acaba baixando a necessidade de insulina. Então, em relação ao diabetes tipo 2, esse diabetes tipo 2 que é a grande indicação de cirurgia metabólica. Claro que sempre em conjunto, a avaliação da equipe junto com o endocrinologista do paciente. Agora, doutor Castellan, me diga uma coisa, como é que funciona o pré-operatório, essa preparação para a cirurgia? O paciente, quando ele toma a decisão da cirurgia, às vezes fica um pouco ansioso e quer que tudo corra muito rápido, né? Mas em cirurgia bariátrica não existe emergência. O paciente passará por avaliação inicial, clínica, se pede uma bateria de exames, é realizado endoscopia digestiva alta, um ultrassom abdominal, exames cardiológicos, né, são necessários para a maioria dos pacientes, e avaliação do endocrinologista. Após a liberação da psicóloga ou eventualmente do psiquiatra, alguns são pacientes que já têm acompanhamento psiquiátrico, e cumprido todos os demais critérios já citados anteriormente, então o paciente poderá ter a sua cirurgia indicada ou liberada. Né? Doutor Castellan, pode haver uma contraindicação? Pode, uma delas eu citei antes, né? A drogadição é uma das contraindicações. Pacientes psiquiátricos que tenham potencial suicida ou tentativas anteriores de suicídio são alguns dos exemplos. Doutor Castellan, atualmente quais são as técnicas operatórias mais eficientes? Bom, fora as técnicas endoscópicas, né, de balão, que não é uma cirurgia, nós também realizamos o balão intragástrico, que tem uma boa indicação naqueles pacientes de menos peso ou eventualmente em pacientes superobesos para haver uma perda de peso no pré-operatório. A técnica de gastroplastia endoscópica, que é uma técnica realizada por endoscopia, ainda não chegou em nosso meio. Ela tem resultados ainda em estudo, tá? E ainda não é realizada aqui em nossa região e tem ainda um custo altíssimo de material. Tá? Das técnicas cirúrgicas, nós realizamos a gastrectomia vertical ou sleeve, que é aquela cirurgia que não tem desvio da parte intestinal, se atua somente no estômago, que é um bom procedimento para um determinado grupo de pacientes. Mas a cirurgia mais realizada, não somente aqui, a mais realizada ainda no mundo inteiro, é a cirurgia de bypass gástrico, bypass em Y de Roux, em que se faz uma redução do estômago, a pessoa continua com o seu estômago dentro do abdômen, mas a parte onde vai ser recebido o alimento fica pequena. E tem um desvio intestinal, que é chamado de Y, pelo formato que ele fica. Então isso age no sentido de emagrecimento, pela redução da capacidade do estômago de receber alimentos, e pelo desvio intestinal também tem uma ação metabólica em hormônios que favorece o emagrecimento. Essas são as técnicas mais usadas. Bem, doutor Castellan, já falamos então no pré-operatório, já falamos sobre as técnicas cirúrgicas e como é que funciona a internação do paciente. Os pacientes rotineiramente internam no mesmo dia da cirurgia, ficam internados 48, 72 horas, raramente se passa desse tempo. E viemos reduzindo progressivamente o tempo para a realimentação do paciente. Então já se tornou uma rotina os pacientes serem alimentados
com aquela dieta líquida inicial, fracionada, em 24 horas. Né? Temos tido, inclusive, pacientes que tiveram alta antes de 48 horas. Normalmente, não precisa internação em UTI. Faz bastante tempo que não precisamos de UTI para os pacientes. Apesar de que nós operamos somente em hospitais que têm UTI, isso é uma norma do Ministério da Saúde, inclusive. Então, nos 3 hospitais que nós atuamos aqui em Criciúma, Unimed, São João Batista e São José, sempre tem essa vaga de UTI, caso haja necessidade. Além disso, eu tenho a grande satisfação sempre de citar que nós trabalhamos com a mesma equipe de cirurgia bariátrica há 24 anos, eu, Jair Cardoso, Leandra Vanin Nunes, e desde o início desse ano também contando com João Bergman Cardoso. Então, sempre estamos nós nas cirurgias e no caso de ausência de um dos membros da equipe da cidade, o paciente sempre terá atendimento, que é a forma com que nós trabalhamos. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista exclusiva e inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Agora, a gente vai para o Centro Cirúrgico do Hospital São José, acompanhar então uma cirurgia bariátrica feita pelo Dr. Castellan. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão. Não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho. Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, devidamente paramentados, já estamos aqui no Centro Cirúrgico do Hospital São José, ao meu lado o Dr. Castellan. O paciente já está sendo preparado. Dr. Castellan, que técnica vai ser usada com esse paciente? Bom, hoje nós teremos uma cirurgia de bypass gástrico em Y, né? Que mais popularmente conhecida como redução do estômago. Tá? A cirurgia será realizada como é a nossa rotina por videolaparoscopia, tá? E se realiza então a construção de uma pequena bolsa gástrica e um desvio parcial do intestino. Tá? Isso então cria um recipiente menor para os alimentos, né? De forma que dá uma saciedade mais precoce, com um volume menor de alimentos, um esvaziamento um pouco mais lento para o intestino e esse desvio que se chama o Y, né? no caminho da comida pelo intestino, só se encontrando com a bile e o suco pancreático um pouquinho mais à frente. Então toda essa modificação metabólica que favorece o emagrecimento e a manutenção desse emagrecimento. Dr. Castellan, tempo de internação especificamente desse paciente? Bom, como tem acontecido rotineiramente, esses pacientes ficam no hospital 48, no máximo 72 horas. São 24 horas de jejum, esse tempo veio sendo reduzido, então já perto de 24 horas, às vezes um pouco antes, o paciente já começa com ingestão de líquidos. Por quanto tempo, Dr. Castellan? Normalmente ele seguirá por 2 semanas, aproximadamente, com alimentação à base de líquidos, depois uma progressão para a dieta pastosa, e geralmente em torno de 30 dias está
comendo alimentos chamados sólidos, né? Alguns com a preparação especial no início, sempre orientados a uma mastigação tranquila, devagar, sem engolir grandes volumes. É um paciente jovem, doutor Castellan? A paciente de hoje é uma paciente abaixo de 40 anos, classificada naquela obesidade chamada grau 2, porém com comorbidades, problemas articulares, doença do refluxo e outras. Bem, doutor Castellan, e após então a cirurgia bariátrica, o que se espera com relação a essas comorbidades? Bom, as doenças articulares, né, cujo sintoma principal é a dor, melhoram ou desaparecem totalmente, e também sempre com acompanhamento do ortopedista da paciente, terá então o segmento, né, poderá fazer fisioterapia se necessário, né. Alguns pacientes às vezes precisam primeiro emagrecer para depois realizar uma cirurgia ortopédica para ter o melhor resultado. A doença do refluxo melhora, né? Quase sempre desaparece totalmente nesses pacientes, pela perda de peso e pelo mecanismo proporcionado pela cirurgia. Boa cirurgia, doutor Castellan. Muito obrigado. Estamos então dando início à cirurgia. A equipe hoje conta com o Dr. João Bergman Cardoso, cirurgião, doutora Bruna, médica residente da cirurgia, o Dr. Arthur, médico residente da cirurgia, Dr. Cristian, anestesista, e o Dr. Maurício, anestesista. Instrumentadoras Fátima e Nívia e circulante Jaqueline. Todo esse órgão aqui é o estômago. Nós vamos entrar aqui por trás do estômago para acessar a retrocavidade e fazer um estômago pequeno onde irão ficar os alimentos. Esse aqui é um aparelho que se usa para uma sutura mecânica, um grampeamento. Ele faz duas linhas de sutura e corta entre as lâminas, o que facilita bastante o procedimento. Então nós estamos começando aqui a criação do pequeno estômago. Nós estamos fazendo agora, contando a parte inicial do intestino, e mais à frente que vai ser feita a união com o estômago e depois intestino com intestino. 40, né? 50, 60, 70, 80, 90, 100, mais um pedacinho aqui. Agora nós vamos fazer a união do intestino delgado com a bolsa gástrica. Ela é uma parte com a sutura mecânica, depois se completa com pontos. Praticamente indo para o final da cirurgia, é a união de intestino com intestino. Então é onde a bile e o suco pancreático vão se encontrar com o alimento para dar início à parte mais importante do processo de digestão dos alimentos.
Então aqui é o final da sutura, né, a costura de intestino com intestino. A partir daqui, então, segue a digestão normal, digamos assim, né? A passagem dos alimentos daqui para frente seria o caminho normal, como se fosse o intestino de alguém não operado, né? Nessa etapa aqui nós fazemos o fechamento desse espaço que se criou na gordura, onde passam os vasos, né, onde está o intestino, passa os vasos que vão para o intestino. Fechando esse espaço aqui, se evita uma hérnia interna. Então já foi feito um teste agora com corante, que não houve vazamento, isso mostra que a sutura entre o estômago e o intestino está adequada. E fazemos então essa última sutura aqui, que é a última etapa da cirurgia, completando essa união entre o pequeno estômago e o intestino. Com isso, então, estamos terminando uma cirurgia de bypass gástrico. Muito bem, e assim nós encerramos o programa Pergunte ao Doutor de hoje, diretamente do Centro Cirúrgico do Hospital São José, que é um grande parceiro do programa. Lembrando que essa e outras entrevistas você pode acessar o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana uma entrevista inédita para você, e nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancellier Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancellier Clínica Integrada.